Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para a gente bater um papo e dessa vez com uma pessoa que vai contar histórias, vai contar da sua experiência, é uma coisa um pouco fora do que a gente normalmente traz aqui para o canal, né? Eu estou falando do Antônio Ferro, ele é o editor da revista Autobus e ele também é autor de livros sobre o transporte, principalmente transporte por ônibus, não é mesmo, Antônio? Então, queria te agradecer. Fiz essa breve apresentação, mas você se apresenta aí à vontade para o pessoal que nos segue aqui no canal. Eu agradeço pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, nesse canal aqui, que é muito importante, que relata todo essa mobilização pelo transporte coletivo, pela eficiência, pela modernidade, né? Pela história também, porque é bacana a gente contar um pouquinho da história, mostrar como evoluiu o transporte coletivo no Brasil e no mundo, né? Então, a descarbonização da frota é uma pauta urgente, tem a ver direto com as mudanças climáticas. A ONU aponta, né, as emissões de carbono como um dos principais motivos para o aquecimento global. E você, com a revista, roda o país, vê feira, vai a congresso, conta para a gente o que você tem visto nos lançamentos nacionais, internacionais, em termos de ônibus elétrico, e se tem outras tecnologias, enfim, o que você acha, qual é a sua opinião? Dentro desse conceito de eletrificação, na Europa, a gente está vendo os ônibus a bateria, está vendo o conceito já das células a combustível, né? Por meio do hidrogênio. Isso aí está sendo uma inovação muito grande, né? Que está havendo um investimento bem significativo, que vai dar no final em torno da energia elétrica, porque a célula combustível transforma o hidrogênio em energia elétrica. Tem alguns casos isolados que usam ainda o gás natural em combinação com o biometano, e praticamente nisso aí. E temos o trólebus, lógico. Tem alguns países que apostam muito no trólebus, ainda é um conceito mais antigo, mas é um conceito ainda eficiente. Sabendo operá-lo, sabendo geri-lo, com certeza ele traz a eficiência igual que traz o ônibus a bateria, ou até mais. Tá? Vindo para o Brasil, ainda temos um domínio do motor a diesel. Infelizmente, ainda o país ainda vai passar por esse tempo, ainda um pouco mais prolongado, mas estamos vendo aí bastante movimento em torno do ônibus elétrico, né? Com todas as montadoras aqui presentes no Brasil já com seus produtos, com seus chassis com tração elétrica desenvolvidos e ofertados em forma comercial, né? E temos algum caso isolado assim de testes de projeto piloto também com o hidrogênio, né, a célula combustível, mas ainda um pouco longe da nossa realidade, né? Mas o que está sendo pautado mesmo é o ônibus elétrico a bateria. Para o ônibus temos um exemplo só, que é São Paulo, né, que tem uma pequena rede que opera, né? Também tem o corredor metropolitano, mas tudo ali girando em torno de São Paulo e da sua região metropolitana. Eu acho que o Brasil tem a oportunidade de oferecer e de mostrar sua potencialidade em torno de outras alternativas, não é só o ônibus elétrico. Eu acho que a gente tem que olhar para o biometano, que muita gente torce o nariz, mas é eficiente, porque você transforma, eu sempre falo isso, é um conceito que você transforma poluição em combustível limpo, né? Seja por meio da vinhaça, da cana-de-açúcar, dos dejetos dos animais, dos lixões. Então, eu acho que, eu acredito que é um conceito limpo, que reduz eficientemente uma pegada de carbono muito significativa, e que pode ser aproveitado. Falta o quê? Política pública, incentivo governamental. Tá? Tem que olhar mais para os lados e ver que há outras alternativas que a gente pode usar. E, lógico, tem os desenvolvimentos ainda dos diesel verde, vamos dizer assim, HVO, né? Que estão na pauta também, mas ainda tudo em desenvolvimento. Na minha opinião, o ônibus não é o vilão.
A gente tem outros modais que também poluem muito, mas o ônibus, na forma que ele opera, na maioria dos casos, ele é muito bem controlado em função das suas emissões poluentes. As grandes cidades têm programas que buscam avaliar e colocar o selo verde nesses ônibus a diesel. Se ele está fora, não está adequado para a operação, ele não vai para a rua, né? E então a gente não pode vilanizar o ônibus. O ônibus não é o culpado de tudo isso, não. Eu acho que tem outros modelos de automóveis, de caminhão, de moto, principalmente, poluem demais. E o que falta? Eu acho que falta um pouquinho mais de atenção dos formadores de opinião para mostrar que o ônibus não é tudo isso aí que pode prejudicar demais. Ele pode, sim, contribuir demais, mas de uma outra forma. Mas ser o único culpado pela poluição, ele não é, não. Eu acho que isso fica mal compreendido e foi até super importante você falar nisso, porque a ONU fala em 45%, mas é de transporte de maneira geral. Ela está colocando aí avião, ela está colocando a moto, como você lembrou muito bem, que traz uma externalidade que não é só a poluição, mas o número de mortes que ela potencializa, né, no trânsito. E eu acho que realmente o ônibus não é esse vilão, porque a gente pensa, quer dizer, primeiro, a circulação dele tem um impacto muito grande, porque é o transporte que mais transporta pessoas. Então, a gente não pode esquecer isso. Retirar ele e substituir por carro é o pior dos cenários. Porque o carro, sim, cara, ele polui mais se você pensar no quanto ele polui por cabeça, por pessoa, né? E eu acho que muitas vezes esse cálculo, essa explicação, ela não é feita. E aí você coloca transporte. Qual é o transporte por motor a combustível, combustão que você vê? É o ônibus. Então é do ônibus que ele está falando. Não, está falando de tudo. Está falando de avião, de moto, enfim. O que você poderia destacar que você ouviu, que você acha mais urgente, aquilo que você acha que é inadiável? A prioridade é o ônibus no meio no cenário urbano, Suzy, seja em médias ou em grandes cidades, é fundamental. Que nem eu te falei, não dá mais para ver aquele ônibus preso no trânsito, em que necessita, numa única operação, 4, 5 veículos, porque você deixa ele preso, o outro é obrigado a sair para cumprir aquele horário, e aquele círculo fica viciado enquanto está lá um ônibus preso e vem o outro logo, está preso também. Então, essa prioridade é essencial. Seja ela por faixas exclusivas ou uma coisa que eu sempre defendo, BRT. O BRT bem feito. Rio de Janeiro é um exemplo. Um BRT bem feito, bem operado, a eficiência que ele vai dar ao transporte coletivo e à mobilidade é muito grande, Suzy. Então, lógico, a redução das emissões poluentes, né? O ônibus preso, um ônibus a diesel preso, está lá queimando diesel e soltando a fumacinha dele. Seja um elétrico, estará consumindo energia elétrica. Então, essa questão do ônibus tendo o seu fluxo, permitindo velocidades maiores por meio desses corredores prioritários, canaletas, como falam em Curitiba, né? O BRT é o maior exemplo que a gente pode dar para a modernidade do ônibus urbano. Lógico, a gente tem os ônibus rodoviários, que são operações totalmente diferentes, né? Operam em rodovias, é uma coisa, mas se a gente fala em mobilidade urbana, a gente tem que pensar muito nessa prioridade, e essa prioridade se traduz em BRT. São Paulo tem corredores, mas são corredores mistos. Acaba entrando táxi, acaba entrando moto, acaba entrando automóvel particular. O BRT não, o BRT você dá um caráter de modernidade, de preferência, de exclusividade para o ônibus. Penso, a minha opinião e o propósito que a revista sempre defende. Se é para melhorar o sistema de ônibus urbano nas médias e grandes cidades, o BRT vem a calhar. Eu defendo isso com unhas e dentes, vamos dizer assim. Era e ainda é aquilo que eu acredito.
Eu acho que é uma questão mesmo de justiça social. As pessoas pensam sempre só em renda, mas dar o acesso às pessoas, eu acho que é praticar justiça social da mesma maneira. Aí, pensando um pouco na vida da revista, o que você destacaria, assim, 3 momentos que você destacaria nesses 15 anos que te marcaram como repórter, na área da mobilidade urbana, do transporte público? O que você viu que Eu chamou acho a tua que, atenção? eu acredito que foi essa abertura de portas para mim, né, para essa interação dentro do setor, né, para eu poder conhecer muito mais a fundo o setor com a revista, né. A revista, assim, ela, na realidade, eu já escrevo desde 2000, vamos dizer assim, vai. Eu ainda era desenhista, por 16 anos eu fui desenhista civil, mas ao mesmo tempo acompanhava e já tinha aquela coisa de fazer um informativo simples, bem informal, né? Mas imprimia e mandava para todo mundo. E esse foi o meu começo. Depois, a partir de 2005, eu comecei a fazer freelance, né? Comecei a escrever para algumas revistas aqui de São Paulo. Em 2010, com todas essas plataformas aí digitais aí disponíveis, já que estavam surgindo, né? Saiu uma plataforma exclusiva de revista, para você folhear a revista, né? Dentro do teu computador. Falei, o custo era super baixo, e é essa que eu vou investir. Eu vou criar minha revista a partir disso aí. E quando foi em agosto de 2010, eu lancei a primeira edição, e estou até hoje, né? Agosto de 2015, 2025 vão fazer 15 anos. Então, eu acho assim, eu acredito assim, nesses 15 anos, essa abertura de portas para conhecer a tecnologia, essa possibilidade de a gente ter viajado para algumas partes do mundo aí, acompanhar, seja seminários, seja feiras, seja os sistemas, né? Esse acompanhamento foi bem rico, me trouxe bastante oportunidade para poder escrever, né? E dentro dessa linha editorial, a abertura de portas para essas duas obras aqui, né? Que me permitiram dar essa contribuição para mostrar a evolução, a história do ônibus no Brasil, né? E, lógico, fazer amizades. Fiz muita amizade e ainda faço muita amizade dentro desse setor. E é um setor que fascina. É gostoso, é interessante a gente captar as suas nuances, os seus detalhes, né, Suzy? E ver como é que funciona aquele serviço. Aí você olha para o transporte rodoviário e você vê, pô, olha aí o que está vendo de investimento. Essa modernização do transporte rodoviário, até vou citar aqui, no cenário nacional, é muito importante, porque a gente vê um momento muito especial dentro do transporte rodoviário, em que está havendo aí um investimento muito grande em termos de veículos, né, de serviços e tecnologia adotada. Então, é bacana a gente ver isso aí. Ao contrário do que a gente vê dentro do transporte urbano, em que ainda pesa muito o valor da tarifa, que é o que sustenta realmente os serviços, né? Não ter uma velocidade tão significativa, tão expressiva em termos de modernização, igual tem o do transporte rodoviário, que a gente vê uma evolução muito grande e todo esse momento que a gente passou. Então, ter a revista foi essa oportunidade de conhecer muito mais a fundo o setor, né? Bom, o Antônio, ele não é só o editor da revista, ele é autor de livros, esses 2 livros, né? Diz que livros são filhos, né? Como se fossem filhos, está aí os 2 filhos do Antônio. O primeiro é Desafios, Propostas e Frustrações, e o segundo, A Jornada do Ônibus Rodoviário no Brasil. Conta um pouquinho de cada um deles para a gente, fala um pouco dessa jornada Sim. do ônibus através do Brasil. Bom, quando desembarcou aqui no Brasil a pandemia, né?
o setor parou, né? A gente teve aí um hiato aí muito grande. E como não havia notícia nova, como a gente recebe hoje todo dia, a minha saída foi, falei, olha, deixa eu correr atrás um pouquinho da história. Então, já que não tem notícia nova, vamos procurar notícia velha, né? E faltando muito em cima de anúncios antigos, veículos, essas coisas. E isso eu fui reunindo material e acabou saindo esse primeiro livro, que é o Desafio, Propostas e Frustrações, que conta um pouquinho das décadas de 1970 e 1980, consideradas por mim um divisor de água, em que havia todo um problema, um processo antigo dentro do sistema. Depois houve muitas propostas, foi um momento que apareceu muita coisa interessante para a modernização dos ônibus, e aí a gente viu que não teve continuidade em tudo aquilo que foi apresentado de inovação, de modernidade, e infelizmente o que imperou foi a questão financeira, né? Se antes a gente vinha lá em 1900 até 1974, aquele modelo arcaico ainda do transporte, e em 74, Jaime Lerner, em Curitiba, lança suas canaletas e cria um novo conceito que aquilo ia, né? 1980 foi o momento que a tecnologia chegou, né? Tecnologia veicular, a tecnologia das carroçarias. Só que, infelizmente, a gente sabe que quem manda hoje, quem controla hoje o transporte coletivo urbano são as prefeituras. E prefeitos, muitas vezes, não olham o transporte coletivo com bons olhos. Né? E acabou se perdendo. De tudo que se foi criado, foi inovado, foi proposto, em 1990 já não teve mais aquela continuidade, a gente continuou a mesma coisa, aquele mesmo padrão de serviço. E aí eu falei, vou pautar esse assunto. E aí a pandemia veio, reuni tudo. Aí a pandemia foi passando, eu acabei lançando o livro. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha reunido material para fazer algo para o ônibus rodoviário que a gente comentou aqui agora, e que eu acho que é um setor muito, muito desenvolvido aqui no Brasil, do transporte. E como eu tinha um material muito vasto, para você ter ideia, de fotos, eu só usei 1/3 de fotos do que eu tenho aqui. Caramba! Né? Tem bastante fotos aí que dá para um segundo, terceiro livro, alguma coisa assim. E aí eu falei, quer saber? Vou pedir novamente apoio a uma grande montadora, que eu tenho uma consideração muito grande, que é a Mercedes-Benz, e ela topou, tanto no primeiro como no segundo livro. Ela acreditou meus ideais, que são ideais conjuntos, né, porque ela também tem essa coisa do ônibus, né, de desenvolver o ônibus, o melhor do ônibus. Uhum. E ela acreditou nesses 2 livros. Eu agradeço demais a Mercedes para a gente proporcionar um pouco de história, porque eu via que estava faltando algo a respeito disso aí. Eu falei, não é possível. Eu, como leitor, eu gostaria de ter um livro assim. Então, eu vou ser esse escritor e você o leitor ao mesmo tempo. E assim nasceu os 2 livros. Sensacional. Bom, Antônio, eu queria te agradecer muito pela entrevista, mas antes de tudo, eu queria que você, antes de encerrar, eu gostaria que você dissesse para o nosso pessoal que a gente tem um monte de gente apaixonada pelo ônibus, todo mundo usa o transporte público, mas tem aquele povo que é apaixonado por ônibus. Como faz para conseguir assinar a revista, ter acesso à revista, para conseguir comprar o livro, baixar o livro, enfim? Quais são as formas de ter acesso a esse material sensacional que você produz, seja a revista, sejam os livros? Bom, a revista é fácil. A revista é o revistautobus.com.br. Todo mundo acessa, pode receber informações, newsletter via e-mail, via WhatsApp semanalmente. Os livros, se alguém tiver interessado, me manda um e-mail, infobus@uol.com.br.